No episódio de hoje, eu e o Thomas vamos discutir um pouquinho a respeito das trocas de treinadores. E aí, será que tem hora que tem que trocar mesmo? Salve, salve, meus amigos do podcast Diário do Futebol. Estamos aqui para mais um episódio, eu e o meu amigo Gabriel Ribeiro Sais, eu, o Thomas, né, no caso, que vos falo. E hoje a gente tem um assunto aí que tá na boca de todo mundo, mas antes disso, deixa eu até passar para o Gabriel dar o seu boa tarde, ou bom dia, ou seu boa noite. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, Thomas e amigos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui de novo. Eu gosto bastante de fazer o nosso Fala Muito. E dessa vez é um episódio meio polêmico ou não? O que você acha, Tom? Eu acho que poderia ser um adjetivo. Poderia ser um adjetivo para ele. Você que nos escuta, se ainda não percebeu, e aqui a gente vai ressaltar isso, nós, no podcast Diário de Futebol, temos, até o momento, duas modalidades, vamos dizer assim, de podcast. Uma delas é o hashtag Fala Muito, inclusive com uma inspiração, né, direta do nosso querido Tite, e outra que é uma hashtag Estuda Muito. Nesse podcast Estuda Muito, a gente procura fazer um podcast mais voltado para uma questão acadêmica, assim, claro, tentando fazer isso numa linguagem adequada para o nosso podcast, né, que a gente consiga, entre aspas, traduzir um pouco dessa linguagem acadêmica para o nosso bate-papo, uma preocupação nesse sentido. E o hashtag Fala Muito, que é como esse episódio de hoje, a gente fala aqui com um pouco mais de liberdade, vamos dizer assim, sem tanta preocupação em cumprir com protocolos ou com termos acadêmicos, um pouco mais do que a gente pensa mesmo, né, e tentando construir a reflexão ao longo do nosso bate-papo. Para hoje, minha gente, nós temos, como talvez você até já viu aí no nosso título, né, uma discussão a respeito da importância ou não importância no que tange a troca de treinadores frequentes no nosso país, né, no nosso futebol. É um assunto que é muito comentado, muito debatido, muito falado, e vem à tona novamente pelo momento que a gente vive, onde a equipe que talvez seja a principal do país hoje, em termos até de qualidade mesmo, técnica dos jogadores, o Flamengo, trocou recentemente de treinador, novamente, demitiu o Rogério Ceni, trouxe trouxe o Renato Gaúcho, né, para sua primeira passagem como técnico do Flamengo, e começou a ganhar, de goleada, vamos dizer assim. Ganhou de 5-1, ganhou de 5-0, pelo menos nesse momento que a gente está falando, o time aplicou aí algumas vitórias com resultados elásticos e empolgou de novo a sua torcida, né? O que pode levantar uma reflexão. Será que, então, não é importante trocar de técnico de vez em quando, fazer aquele famoso fator novo, né? Aquele fato novo? Por que é que se diz que tem que manter? Por que é que tem gente que defende que o Rogério Ceni deveria ter permanecido, se agora com a troca, aparentemente o Flamengo retoma um grande futebol? Claro que no momento que a gente grava isso, só foram 4 jogos do Flamengo, mas essa empolgação já retornou, a gente pode perceber na torcida. Então, em torno disso, em torno desse tema, é que o nosso podcast, nossa conversa hoje aqui, vai ser conduzida. Gabriel, você já tem aí o que trazer para a gente a respeito desse tema? O que você acha? Boa, beleza. Bom, vamos lá. Eu acho que é um tema bem polêmico nesse sentido, porque eu sou um dos defensores de que o treinador ele tem que ter uma boa continuidade. Eu acho que o treinador é humanamente impossível um treinador chegar e daqui a 3 dias ele ter algum efeito extremamente diferente do que aquele time estava fazendo. A não ser questões que envolvam o emocional dos atletas, eu acho muito, muito, muito difícil o treinador chegar, botar o dedo dele e ele já fazer alguma mudança. Então, legal, o Flamengo ganhou de 5-1 do São Paulo, 5-0, não sei bem de quem, mas ganhou, lembro que ganhou. E
Tá, mas foi o Renato Gaúcho mesmo? Foi o efeito do Renato Gaúcho? E eu acho que, assim, fazendo um paralelo até com questões, por exemplo, da vacina, vamos pegar aqui, do que a gente está vivendo, quando a gente faz um estudo para saber se uma vacina faz efeito ou não, a gente tem que saber, olha para a quantidade de amostras dela. Você pega 2 amostras só e falar que a vacina fez efeito porque 2 pessoas aumentaram a imunidade dela, ok, mas isso pode ser fruto do acaso, então é uma amostra muito pequena. Então, se chegar e falar que o Renato Gaúcho em 3 jogos teve efeito, mas será que foi mesmo? Eu acho que é uma coisa que, assim, de imediato enche os nossos olhos, mas é uma coisa que a gente tem que pensar com relação a acabar não caindo num anedotismo, numa evidência anedótica que a gente fala, que é você pegar só aquilo que corrobora com aquilo que você pensa. No caso, a gente pensa que o Renato Gaúcho teve um efeito positivo. E isso para muitos outros treinadores. O fator novo pode ser uma realidade, mas a gente tem que olhar mais a longo prazo nesse sentido. E aí é a longo prazo mesmo. 3 meses, coisas assim, nesse sentido. Pelo menos uns 3 meses para dar uma olhada. E, enfim, não sei o que você acha sobre isso, Tom. Eu acho que você usou um termo aí, né, que é o imediato, e aí eu acho que é em torno disso que está a minha preocupação com um cenário como esse. Eu me recordo um pouco de como foi, por exemplo, quando demitiram em 2020 o Domenech Torrent, não sei aí, minha pronúncia talvez não seja melhor, mas vocês sabem de quem eu estou falando, e contrataram o Rogério Ceni, que na época era pedido pela torcida como o treinador que deveria assumir o Flamengo, pelo trabalho que ele vinha fazendo no Fortaleza, e de fato trouxeram o Rogério. É claro que ao longo desses meses, que não foram tantos, se eu não me engano, 8 meses de trabalho do Rogério Ceni, acho que em nenhum momento se viveu uma empolgação com o time, tal qual se viveu, por exemplo, com o Jorge Jesus, mas ainda assim, o time conquistou o Campeonato Brasileiro, conquistou o Campeonato Carioca, ganhou a Recopa, né? Tá na Libertadores, classificou para as oitavas com o Rogério. Então, assim, por que é que se questiona o trabalho dele? Eu acho também que tem um quê, principalmente de relação ali, talvez nos bastidores, que a gente não tenha tanto acesso. Se diz, né, que o Rogério não tinha uma relação tão boa assim com todos os jogadores, tinha alguns problemas, talvez até com dirigentes, alguma coisa nesse sentido, e que isso teria pesado talvez até mais do que o próprio fator campo, né? Mas ainda assim, é preocupante no momento que passa a empolgação, você demite, né? No momento que surgem alguns problemas, se acaba. Por que isso? Porque agora se está vivendo uma empolgação com o Renato Gaúcho nesse primeiro, nem deu um mês ainda que ele está no comando do time. Pelo que o time vem apresentando, é provável que continue vencendo, né? Agora, o que pode acontecer quando passar a empolgação? Quando virem as primeiras derrotas? Quando talvez o time não mais apresentar um futebol de goleada? Quando passar por dificuldades? Será que não se vai condenar também o Renato Gaúcho? E aí, daqui uns meses, vai se estar pensando em qual é o novo nome que deve assumir o Flamengo, porque o Renato Gaúcho já não serve mais. Hoje ele é aclamado pelo seu estilo um pouco mais extravagante, diferente. Ele, de fato, é vamos chamar assim, de um personagem, né? Dá uma entrevista, entrevistas diferentes, fala uma coisa diferente aqui ou ali. Tem esse pique de ex-jogador, esse estilo dele que agrada muita gente, e hoje ele é valorizado por isso, mas talvez quando as derrotas chegarem, vão bater no Renato justamente por causa disso também. Então a questão não é o estilo do Renato, a questão é se ele está dando resultado ou não. E aí, quando passa a empolgação, vem o problema. Eu vou citar também o Tite, por exemplo, quando assumiu a seleção brasileira, salvo engano, em 2018, no meio das eliminatórias, que o Brasil estava ameaçado de não ir para a Copa, assume e engata uma sequência de vitórias, né, e a internet vai à loucura, fazendo meme com o Tite, elogiando ele, o trabalho dele, que o Hexa ia vir, e muito pelo estilo dele de falar, do estilo dele de ser,
atribuindo a virtude da seleção ao estilo do Tite, que também é muito marcante. E hoje, quando o Brasil não conquista a Copa América, ou não tem jogos que empolgam mais, porque essa, mais uma vez, a empolgação passa, se condena o Tite igual pelo estilo de jogo dele, pelo jeito de ser dele nas entrevistas. Então, na verdade, assim, a gente acaba vivendo muito de empolgação, a torcida acaba vivendo muito de empolgação, né, do imediato, né, esse fator imediato. Eu acredito, sim, que é a presença do Renato Gaúcho que causou essas goleadas recentes do Flamengo, não necessariamente num fator tático, porque ainda talvez nem deu tempo para isso, mas sim, a presença dele mexeu, mudou, e essas goleadas vieram. Mas e quando a empolgação passar? Quando o fator novo deixar de ser novo? Será que a gente vai procurar de novo um fator novo e aí a gente fica refém disso? Me parece muito pouco, né? É isso que me preocupa, é isso que me incomoda. Pô, acho interessante porque fator novo não constrói nada, né? E a gente tem que lembrar que o Rogério Ceni ele construiu uma base que na verdade veio do Torrent, que veio do Jorge Jesus. Torrent mudou, claro, mudou bastante para o Jorge Jesus, mas havia uma base. O Hernan Crespo, no São Paulo, ele pegou a base do Fernando Diniz, já consolidada. O próprio Renato Gaúcho, ele pega a base consolidada lá do Roger Machado lá no Grêmio. E aí não é demérito nenhum, porque tudo tem uma base construída por alguém. Nem que seja de forma não intencional, mas houve uma construção. E então a continuidade ela vai construir alguma coisa. Só que se você ficar colocando um fator novo o tempo inteiro, você vai parar no tempo, você vai ficar simplesmente estacionado. Ou talvez você vai começar a construir coisas não intencionais. E aí a questão do não intencional é que pode vir qualquer coisa. Inclusive coisa que você não queira. Então, você ficar refém do fator novo é você ficar refém da aleatoriedade, para mim. É você ficar refém de uma coisa que você não tem planejamento. Você não planejou ter aquilo, sabe? Não que se você planejar, você vai realmente alcançar aquilo, mas você tem noção de que você está caminhando para um rumo, pelo menos. Agora, sem planejamento nenhum, só com fator novo o tempo inteiro, que é o que o futebol brasileiro vive, e aí eu concordo com você, a gente vive da empolgação, a gente vive do, do momento, do imediato, né? Não tem o que fazer. Eu acho que isso é um reflexo, inclusive, da nossa sociedade, o viver do momento, o viver do imediato. Não à toa, relacionamentos longos hoje você acha raramente, assim, uma pessoa que se relaciona com alguém de, sei lá, 3, 4, 5, 6 anos. O primeiro defeito, a pessoa já sai fora. Então Cara, eu tô aqui exagerando bastante o primeiro defeito. Não, né? Mas, enfim. É uma sociedade que não investe muito nessa ideia de, vamos ver o que vai dar, tal. Pô, deu, vem outro, vem um fator novo, a gente gosta do fator novo, vamos embora. Então, é complicado. E o futebol é paixão igual. Então, não tem o que fazer. Se viesse o Renato Gaúcho pra Ponte Preta, que é o time que eu torço, amanhã, por algum motivo ele vem e faz o time ganhar, você acha que eu vou falar mal do Renato Gaúcho? Eu vou falar nada, mano. O Renato Gaúcho é fera. De boa. Tenho 55 mil ressalvas sobre ele, mas ao mesmo tempo ele é fera. Ele tá ganhando, tá fazendo meu time ganhar. Então, claro, ele tem que ser coerente nesse sentido também, né? Não vou ser. Enfim. Eu tenho que levar em consideração que eu sou uma pessoa da área e que, enfim, eu tenho que trazer essa racionalidade para mim, né? Mas só comentando que, obviamente, que eu vou gostar. E eu acho que dá pra gente colocar também nessa questão do momento que e fazer um paralelo até com as estatísticas, por exemplo, da Covid de novo, já que eu falei da vacina. Que quando a gente analisa especificamente o momento atual da pandemia, tem um aumento de 2 mil casos. Então a pandemia está horrível. Mas se a gente pegar no sábado e no domingo, tem um aumento só de 600, 700. Então quer dizer que a pandemia melhorou. Então tudo bem. Mas na verdade, se a gente for olhar a média móvel de casos, aí a gente percebe que não há muita flutuação. É sempre 1.000 e tantos. Tá? Não sei como é que está hoje em dia. Mas a questão a estatística tem vários modos de você olhar. Você pode olhar o imediato mesmo, ou você pode olhar o imediato com base na média móvel. E aí, a média móvel, ela não está refém da distribuição
do que está acontecendo. Então a média móvel, ela não vai falar, pô, deu 700 no sábado. Ela não vai baixar e falar, tá bom, beleza. Não. A média móvel, ela vem conforme um monte de amostras que ela foi coletando durante o tempo todo. Então o que eu quero chegar é que, às vezes, o cara ganha 3 seguidas e vai perder 7. A média móvel vai falar que o cara tá ali com uma média de 3 em 10. 3 vitórias em 10. Agora, se a gente for no imediato, as 3 primeiras vitórias, pô, o cara é fera, entendeu? Então, a gente fica muito refém, quando a gente fica nesse imediato, a gente fica muito refém do quê? Da distribuição das amostras. Às vezes o time vai muito mal no começo, depois engata 20 vitórias, com o mesmo treinador, com um trabalho que foi evoluindo. Só que se a gente pega as primeiras 5, 6 partidas que ele foi extremamente mal, a gente já joga o cara fora. Então a gente fica muito refém. Se a gente ficar nesse imediato, a gente fica muito refém de distribuição. E me desculpa, mas regularidade no futebol já é muito difícil. Regularidade no futebol em trabalhos que começam a cada 3 meses, piorou. Então você não vai ter uma regularidade. O cara não vai começar e vai terminar do mesmo jeito. Então se não vai acontecer isso, por que a gente analisa pelo imediato? Não faz o menor sentido. Estatisticamente falando, não faz sentido nenhum. Porque não vai ter regularidade. Então por que eu vou pegar 3 jogos e tratar aquilo como algo que vai se repetir o tempo inteiro? Não, não vai. O Renato Gaúcho, e aqui eu vou jogar praga, porque provavelmente, nossa senhora, quem torce o Flamengo vai ficar puto. Mas o Renato Gaúcho provavelmente não vai mais ganhar 3 vitórias de 5 gols. Não vai. Porque é difícil. E esses 5, esse resultado absurdo, não representa. O Jorge Jesus teve jogos com, 1-0 sofrido. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. É só isso que eu tô querendo dizer. Se a gente for olhar só pelo imediato, não faz sentido nenhum com base nessa distribuição que eu falei, né? Nessa questão estatística e que, cara, contamina tudo no mundo tem uma questão estatística mesmo, não tem jeito. E aí eu queria adicionar só aqui que já que a gente está falando de imediato, de tudo mais, para avaliar um treinador, a gente tem que começar a estabelecer parâmetros, cara. A gente tem que começar a estabelecer o que a gente vai avaliar do treinador. A diretoria executiva do clube, ela tem que ter em mente quais são os critérios que ela vai utilizar na avaliação do treinador. E que esses critérios não sejam simplesmente o resultado, mas se for o resultado, que eles tenham consciência de que esse resultado ele tem que ter um número de amostras suficiente para você ter uma noção. Que não são 3, 4, 5, 10 resultados que vão descrever fielmente o que é o trabalho desse cara. Já que é resultado, então vamos fazer uma análise concreta e correta, sabe? Com base mesmo, embasamento. E para mim, eu acho que só o resultado não fala nada, na verdade, mas até nisso a gente é capaz de errar, porque o resultado com o imediatismo não é critério nenhum mesmo, fica refém da aleatoriedade. Eu não sei quais seriam outros critérios que você incluiria nessa avaliação. O que você acha, Thomas? Acho importante o que você está dizendo, porque esses critérios, eu vou até usar a palavra que a gente viu, se vocês se recordarem em alguma aula do nosso curso, que é a métrica, né? Eu preciso ter outras métricas de sucesso, vamos dizer assim, de êxito, que não sejam só o resultado. O resultado é uma métrica, e é uma métrica importante, se tratando de futebol e de esporte de alto rendimento. Mas se a minha métrica for exclusivamente o resultado, eu entro nessa ciranda, né, nessa dança das cadeiras dos técnicos, fico buscando a única coisa que importa, que é o resultado. E é muito lógico a gente pensar, como você muito bem disse, que é muito difícil você ter num esporte, qualquer esporte, mas ainda mais no futebol, uma regularidade de resultados muito grande. Afinal de contas, são muitas equipes boas, são muitas equipes capacitadas, são equipes parecidas, e os jogos que são o caos, eles se decidem muitas vezes em fatores difíceis de controlar. Então eu não tenho como garantir resultado nunca, nunca. Mesmo o Flamengo, tendo uma equipe excelente, ela tem uma probabilidade maior de ser campeã brasileira do que outras equipes, mas não é garantia disso. Agora, então, quais são as métricas que eu posso ter, né? Eu preciso
criar, desenvolver dentro da minha instituição coisas que me interessam. Então, o que eu quero enquanto instituição, né? Aí eu preciso começar a ter esse tipo de pensamento. Que instituição eu sou, né? Quem são os membros que formam ela? Em que contexto eu estou inserido? O que eu quero causar nesse contexto? Que elenco eu tenho? O que esse elenco pode me dar para que eu crie objetivos realistas, né? E não fictícios. Se eu sou uma equipe com um orçamento baixo, com jogadores que eu percebo limitados, eu não posso entrar no campeonato achando que eu vou vencer ele ou que eu vou para a Libertadores. Eu tenho que entrar no campeonato sabendo que eu não vou cair. E eu tenho que, então, fazer a minha avaliação do trabalho do meu técnico dentro disso. Eu me recordo, para citar, e eu vou citar o Vasco, que é um clube que trocou de técnico muito nos últimos tempos. Em 2020, que foi o último ano aí que o Vasco foi rebaixado novamente, ele começou o campeonato com o Ramon Menezes de técnico, venceu os 3 primeiros jogos, né, ficou na liderança do campeonato, e aí o time começou a ter alguns resultados difíceis, ruins, e logo mandaram o Ramon Menezes embora. O que me faz pensar, será que o Vasco entrou no campeonato para ser campeão? É claro que não. Começou um campeonato muito bem, e talvez se pensou que deveria lutar para a Libertadores, e aí quando começou a perder, pensou, não, então não serve mais, nós temos time para mais do que isso, mas de fato que não tinha. Então, não tinha uma consciência, né, para além das vitórias. Olha, se o meu time ficar aqui em 14º, 13º, pô, tá legal, é o que nós temos para agora, entendeu? E aí, pensa só que vantagem seria ter um trabalho o ano inteiro com o Ramon Menezes, e tal, não era garantia que ia ficar no Vasco, que o Vasco ia permanecer na primeira divisão, mas é muito mais provável que permanecesse do que com as trocas de técnicos que fez. E aí você você continuava um trabalho nesse ano, talvez pensando na Sul-Americana, até sonhando, talvez, com a Libertadores, se aumentasse o número de vagas. Não é garantia, a gente também não está aqui falando que você permanecer com o técnico é garantia, porque não existe garantia, né? Mas é evidente que essas trocas, elas não, muito menos trazem garantias, muito menos trazem esse resultado que se espera. O Vasco hoje está na segunda divisão, o Botafogo hoje está na segunda divisão, que é outro time que troca de técnico o tempo inteiro. Então, é preciso adotar métricas que tenham a ver com a instituição mais do que só o resultado. Mais uma vez, reforço, o resultado é importante, não se pode ser aqui hipócrita e pensar que num futebol de alto rendimento, onde se tem, inclusive, necessidades financeiras, comerciais, que movimentam muito, se não são o principal, né, movimentador do esporte hoje, não se pensar em resultado, vai se pensar. Mas se for a única métrica, a gente vai ter problema. Então a questão aqui não é se o Renato Gaúcho é um bom treinador, se o Rogério Ceni é um mau treinador e por isso tem que trocar. Não é nem esse o ponto, não é o ponto se está correto ou não trazer o Renato Gaúcho. Me parece um grande treinador, acredito até que vai ter um certo sucesso no Flamengo. Mas não é esse o ponto, né? Depois que passar a empolgação, o que é que sobra? O que é que fica? Muitas vezes fica muito pouco ou fica nada, né? Principalmente quando o trabalho é de um curto período. Quando a gente coloca isso para equipes mais frágeis, em termos até financeiros, isso fica evidente. Fica muito evidente, como nesses exemplos que eu já citei. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que quando não se traça realmente critérios e métricas, né, que foi o que você colocou, que tenham a ver com o clube e não com o resultado, quando não se traça esse tipo de métrica, né, não tem. Você vai fazer o quê? Você vai construir o quê, né? Nosso futebol é engraçado, porque todo mundo faz isso. Eu acho que agora não tanto, mas todo mundo fazia isso lá atrás. E aí alguém ganhava o campeonato, então alguém acertou. É engraçado. Tipo, beleza, era isso. Hoje em dia é diferente. E se eu estava tendo uma aula com um analista, Poxa, agora eu esqueci o nome dele. Mas o Bebeto do Santos. Bebeto Saltier do Santos. E ele fala que a grande diferença entre nós que estamos aqui no Brasil para as equipes da Europa, com essa questão de troca de treinador, é que lá na Europa eles trocam o treinador
mas a ideia de jogo permanece mais ou menos a mesma. Quando eu falo ideia, enfim, a ideia é abstrata, mas o modelo de jogo, na hora de jogar mesmo, permanece mais ou menos a mesma, tem a mesma linha de raciocínio. Então, se meu time começa um campeonato, de certa forma, reativo, vamos assim dizer, se por um acaso eu tiver que trocar o treinador por N motivos que eu achar que, dentro dessa variação, que ele tem que sair, eu vou colocar outro que tenha essa característica reativa e que permaneça a ideia de o modelo de jogo que foi colocado lá no começo do ano, ou que às vezes lá atrás, há 3 anos, o meu time já é reativo e continua sendo, enfim. Então, há essa continuidade conforme as ideias mesmo que o clube tem de como ele quer que o time dele jogue, né? Se a gente for olhar o Hernan Crespo e o Fernando Diniz, apesar de eles terem, com certeza, ideias diferentes e o modelo não ser tão parecido, tem muitas coisas em comum. E eu acho que isso é muito interessante. O Renato Gaúcho, ele provavelmente ele vai manter um futebol parecido com o do Rogério Ceni. Ele não vai pôr o Flamengo para marcar. Ele não vai pôr um time reativo. Só que aí eu me pergunto, entrou o Lisca, né? O Lisca 2 no Vasco, mas quem que era o de antes, o Thomas? Marcelo Cabo tava. Assumiu Marcelo em Cabo. março, em fevereiro, e foi demitido agora em julho. Marcelo Cabo, isso. E o Marcelo Cabo, se eu não me engano, estava no Cuiabá, né? Antes de ir pro Vasco. Se eu não me engano, era algo assim. Eu lembro dele. Acho que era Atlético Goianiense, mas não tenho Era... certeza também. Ah, deve ser alguma coisa assim. Eu sei que ele foi pingando. O Marcelo Cabo ele tá pingando faz um tempo. Então você percebe assim, tipo, como. Será que o Lisca e o Marcelo Cabo eles jogam do mesmo jeito? Será que eles vão dar continuidade na mesma situação? Será que teve critério? Ou simplesmente pegaram o Lisca? Se teve critério, ok. Se teve continuidade, ok. Então é uma coisa a se pensar, assim. É, como, como, como a gente vai colocar isso em prática? Como a gente vai. Se a gente for ter que trocar de treinador, e é realmente uma possibilidade, como a gente vai fazer isso? Planejar isso? Eu vou pra Oslo, pra sair no Oslo. Um bloco áspero da terra do bacalhau. Que todo ano caia neve ou faça sol. Vai pra avenida no dia de carnaval. Eu vou pra Oslo, pra sair no Oslodum. Um bloco áspero da terra do bacalhau. Que todo ano caia neve ou faça sol. Vai pra avenida no dia de carnaval. E aí, se a gente for considerar também, eu vou puxar de novo pra Ponte, que é um clube que eu acompanho mais, justamente por ser torcedor. Se a gente for puxar para o que está acontecendo na Ponte, é mais ou menos isso. A gente começa o campeonato com o Fábio Moreno, o treinador. Lá, o Campeonato Paulista, a gente começa a temporada com o Fábio Moreno. E o time vai razoável no Campeonato Paulista, tá, aqui, assim, assado, mas ele não sofre tanto como sofreu no ano anterior. A gente não briga para cair até o final, né? No ano anterior a gente quase caiu na última rodada, não caiu para a segunda divisão do Campeonato Paulista e classificou para as quartas de final e ainda ganhou do Santos e foi para a semifinal do Campeonato Paulista. Nesse ano a gente não classifica, a gente pega um grupo mais complicado, mas também não briga para cair. Então foi um campeonato ameno, assim, sabe? Beleza, não vamos chegar nem aqui nem ali. Depois acaba disputando o campeonato do interior, que é uma particularidade que tem no futebol paulista, e classifica contra o Bragantino, classifica contra o Botafogo, todos no pênalti, todos 0-0. Acho que o Bragantino foi 1-1, se eu não me engano. E perde para o Novo Horizontino na final do campeonato do interior. E aí perdeu. Se eu não me engano, ele já é demitido logo depois do campeonato do interior. E aí a gente começa com o Gilson Kleina de treinador na Série B. E aí o Gilson Kleina, enfim, a Ponte Preta está nessa. Hoje, dia 29/7, a gente está em 17º no Campeonato Brasileiro da Série B,
coisa que não é muito assim do perfil da Ponte Preta, e aí então, poxa, tem que demitir esse cara, porque onde já se viu. A Ponte, desde o começo da temporada, a gente sabia que a Ponte não ia disputar nada, não ia brigar pra ganhar nada. A gente ia disputar, mas não ia brigar pra ganhar nada. A gente já sabia disso. Só que a gente tá em 17º. Só que aí eu me pergunto, será que as previsões que a gente fez lá atrás estavam corretas? E outra, a gente fez previsão com o time do Fábio Moreno. O time do Gilson Kleina joga completamente diferente. Eu faço as análises dos jogos desde o Fábio Moreno e eu venho percebendo, mudou muito. Só que, principalmente na organização ofensiva, mudou muito. Peças fundamentais do time já saíram, a Podi. Então aí você começa a colocar. A torcida, obviamente, vai querer que o Gilson Kleina saia. Porque o time tá horrível. E a gente, passionalmente, a gente quer que as coisas melhorem. Mas será que vai melhorar mesmo? Se sair o Gilson Kleina? E vai entrar quem? Vai dar continuidade ao que o Gilson Kleina tá fazendo ou vai misturar e vai fazer outras coisas? Quando a gente coloca o dedo na. Eu acho que esse é um ponto bem interessante. Quando a gente coloca o dedo tentando fazer alguma coisa, a gente começa a não saber mais qual que vai ser o problema. E aí, meus queridos, aí que a gente perde total controle. A gente pode acertar ou não. Mas se a gente não acertar, a gente não vai saber. A gente vai ter que descobrir qual que é o problema lá na frente de novo. Sabe? Quando a gente. De novo, fazer parâmetro com a pandemia, porque é uma coisa assim. Mas quando a gente começa a. Tem a pandemia. A pandemia surgiu de um problema que a gente não soube lidar. A gente não sabe exatamente de onde veio, mas teve alguma coisa que a gente fez que fez gerar essa pandemia ou o risco dessa pandemia. Aí vem a pandemia, aí a gente tem que lidar com ela. Se a gente não lida com ela de uma maneira correta, pensada, planejada, outros problemas vão vir que a gente não sabia. Se a gente só faz aleatórias, coisas aleatórias, se a gente só intervém em coisas aleatórias, vai vir problemas aleatórios que a gente não pensou. Se a gente faz planejado, a gente já sabe qual que vai vir o problema. Se a gente planeja, por exemplo, o uso da vacina, a gente sabe os efeitos colaterais da vacina, que provavelmente pode acontecer isso. Então a gente já está planejando, beleza, vai ter isso aqui. Se a gente fecha se a gente faz o lockdown, enfim, faz direitinho, a gente já sabe quais são os problemas, a gente já tem uma noção. Agora, se a gente não faz nada, se a gente só mexe as coisas do jeito, uma loucura aleatória, vai vir os problemas que a gente não conhece. E aí, voltando pro futebol, se eu ponho um treinador que eu não sei, eu só jogo, o problema do meu time vai ser outro. E aí eu não vou saber de novo. E aí vai ficar aquela loucura. E eu vou ficar correndo atrás do rabo. O tempo inteiro. Então, desculpa, mas não dá pra contar com o fator novo, gente. Com uma possibilidade. Não dá. Desculpa, mas é burrice. Sinceramente, é burrice mesmo. Assim, é coisa de alguém que não tá preparado pra estar ali. A lidar, ou esperar o fator novo, contar com o fator novo, deveria ser uma exceção da exceção da exceção, e não a regra, né? E o que a gente vê é justamente o contrário. Esse planejamento, ele é a exceção, né? E o fator novo é a regra. Porque a gente tenta lidar com o complexo, e aqui, fazendo até uma relação com o nosso último episódio, o episódio 3 do nosso podcast, que você que está nos ouvindo, que ainda não ouviu, corre lá para ouvir também. A gente tenta lidar com esse complexo que é o esporte, com soluções muitas vezes muito simplistas, né, que não são suficientes para lidar com esse complexo. Então, se eu tenho um esporte que é tão imprevisível, que é tão difícil eu saber como é que vai ser as consequências das minhas ações, porque eu lido com essa imprevisibilidade do jogo o tempo inteiro, fora tudo aquilo que permeia o jogo extra-campo, que também influencia no jogo, né? Se eu lidar de uma forma aleatória com isso, eu me entrego a essa aleatoriedade de um jeito prejudicial. Eu não desfruto dela. Eu acabo virando refém dela e eu apanho dela com isso. O que a gente busca, por exemplo, até na análise de desempenho, na análise tática, é diante das coisas imprevisíveis do jogo, encontrar alguns padrões, encontrar alguma linha de raciocínio que existe, por mais ainda frágil que seja, muitas vezes, existe. Então, quando eu quero planejar alguma coisa, enquanto clube, eu olho, bem, se eu fizer isso, isso e aquilo,
com esse ou aquele objetivo, eu não tenho garantias de que eu vou atingi-lo, porque é difícil ter garantias. Na vida como um todo é difícil, no futebol também. Mas é mais provável que eu consiga. Se eu não chegar lá, eu tenho outras coisas que eu conquistei nesse caminho. E aí, assim, eu vou construindo alguma coisa mais sólida, consistente, que resista um pouco mais ao tempo. Agora, se eu fico refém de ganhar domingo ou quarta, o que eu construo, né? Construo muito pouco, ou melhor, não construo, uma coisa muito frágil, na maioria das vezes. Então eu ganho um título aqui e fico 10 anos sem ganhar. Eu revelo um jogador aqui e fico 10 anos sem revelar. Eu não consigo construir algo um pouco mais constante. É difícil fazer isso, né? Mas se a gente nem sequer buscar, aí mesmo é que não constrói. Eu me recordo, para a gente citar, e aí eu já vou encerrando a minha parte aqui, de uma espécie de workshop que eu participei uns anos atrás com um funcionário do Fluminense. Eu até não me lembro exatamente o cargo dele, mas ele trabalhava, era um dos supervisores das categorias de base do Fluminense. Ele foi lá, deu um workshop na cidade onde eu estava, e falou sobre toda a filosofia do Fluminense, de categorias de base, a avaliação dele dos atletas, como é que funcionava até desde as escolinhas, do pessoal mais novo, da iniciação, até o sub-20, né, pensando ali no pré-profissional, e apresentou para a gente um modelo e uma organização muito coesa e muito interessante. E eu me lembro que nós estávamos em, né, algumas dezenas de pessoas ali, e um de nós perguntou para ele, e como é que acontece essa transição, né, desse estilo, de toda essa filosofia para o profissional, desses atletas? Eu me lembro que ele até deu uma risada assim, todo mundo também acabou rindo, porque ele falou, o profissional aí é outra história. Quer dizer, você, dentro do clube, tem uma intenção de construir alguma coisa, faz isso nas categorias de base, e existem muitos clubes no Brasil que realmente fazem isso muito bem, mas, ao chegar no profissional, tudo isso chega a ser descartado. Às vezes até tem um desejo do clube, mesmo no profissional, existem alguns objetivos, algumas métricas que fogem ao resultado, mas a pressão pelo resultado é tão grande que isso acaba sendo ignorado. Por isso que quando alguma diretoria, algum clube sustenta um técnico após algum fracasso em resultados, se fala que ele tem coragem. Então, um atributo de um dirigente hoje é coragem. Coragem para quê? Para manter um técnico quando o resultado não vem. Por que é coragem? Porque a pressão é tão grande que aquilo que deveria ser corriqueiro e natural, na verdade, é um ato de ousadia, né? É ousado você querer ter um planejamento. É corajoso, né, diante da pressão que a gente cria e que a gente desenvolve. Então, para encerrar a minha parte, nisso tudo que eu quis dizer, é muito complicado a gente querer viver desse fator novo, como a gente já falou. É preciso que a gente tenha muita atenção. Não dá para esperar toda hora trocar de técnico. Por mais que em algum ou outro momento isso dê certo, a tendência, e parece que a gente tem aí evidências ao longo dos anos, de que isso só traz muito mais problema do que coisa boa, do que benefício. Eu acho que, pô, de novo, vou ter que. Cara, é impressionante porque parece que é um modo de ver da sociedade, e de novo, né? Porque eu já tinha falado isso lá com relação aos relacionamentos, mas o imediato é uma coisa que, que nos cega realmente, né? Os efeitos da primazia. A gente olha e fala, é isso, e aí já vai embora. Vamos pegar o exemplo da cloroquina aqui. A cloroquina, nossa, se mostrou levemente possível utilizar ela no combate ao coronavírus. Aí você vai ver e não era. Não era, nunca foi e possivelmente nunca vai ser, porque aparentemente o pessoal até desistiu de ir atrás disso. E aí, mas, cara, você conhece gente que usou cloroquina, conheço gente que usou cloroquina. O nosso presidente da República defendia o uso da cloroquina. Então, é efeito do imediato. Só que eu acho que a população não precisa saber se a cloroquina funciona ou não. Só que quem trabalha com isso precisa saber. Quem trabalha com isso não pode cair no imediato. Quem trabalha com isso não pode contar com o efeito da primazia, né? Não pode achar que aquilo cega, na verdade. Aquilo não é uma coisa boa. A gente achar que o negócio tá dando certo e vamos embora.
Desculpa, mas isso é atitude de desesperado, e a população pode ser desesperada e usar isso. Agora, quem manja disso, não. Nós, como formandos nessa área e querendo atuar nessa área, nós não podemos mais contar com esses efeitos. Eu vejo muita gente que já formados e trabalham na, na nossa profissão ou que almejam trabalhar nessa profissão de treinador ou de analista, o que seja, mas que almejam trabalhar no futebol, que, cara, ainda estão contaminados com isso. Fulano não serve. Cara, eu acho isso inacreditável. Você chegar num. Você olhar para um jogador e falar: esse jogador não serve para jogar futebol. Como assim? Você é Deus agora? Aonde você aprendeu isso, assim, sabe? E, tipo, eu sei que não tem nada a ver com a discussão em si, mas por uma ação errada que ele tomou, ou por um jogo que ele tenha jogado mal, que seja, você já chega e fala: Fulano, nossa, o que Fulano tá jogando no Palmeiras? Fulano não é pra jogar no Palmeiras, não joga bem. Não nasceu pra jogar no Palmeiras, sei lá. Aí vai vindo outros efeitos do como que fala? Do paradigma tradicional, né? Mas, enfim, o que eu ia falar é que o nosso meio, ele não pode ser contaminado por essa visão da torcida. E aí, o dirigente que é corajoso, na verdade ele é profissional, simples assim. O dirigente que é corajoso e mantém um trabalho com base em todas as avaliações que ele tem, desde os analistas que já colocam no banco de dados todo o desempenho da equipe, até o próprio que ele vê dentro de campo e tudo mais. Ele não é corajoso, ele é profissional. Corajoso é aquele que aposta no fator novo. Esse sim é corajoso, pra mim. Porque esse aí tá pegando uma coisa aleatória e jogando. Mas vamos lá, vamos lá. E apostar no fator novo, desculpa, mas é coisa de gente perdida. É quem tá perdido, quem tá desesperado. Então não tem motivo para você achar que o fator novo é melhor do que um planejamento. Desculpa. Na sua vida você não sai por aí correndo aleatoriamente. Você tem um mínimo planejamento. Você não vai para casa, a não ser que realmente seja uma situação que infelizmente te acometa, mas você não vai para casa não sabendo que hora você vai comer, se tem coisa para comer lá na sua casa, se você vai dormir, se você pode dormir. Você tem um mínimo planejamento, uma rotina. E o clube também tem a sua rotina, tem o seu planejamento. Você tem um planejamento de vida, desculpa. Você não age com um fator novo o tempo inteiro. O fator novo é legal, às vezes te surpreende. A maioria das vezes você se ferra. Então, eu acho que o que você colocou, Thomas, aí no final de fator novo pode dar certo, mas a probabilidade é pequena, é isso. É isso e a gente tem que cada vez mais trazer essa visão não só para o torcedor não tem obrigação de ter isso, mas para quem trabalha com isso. Muito bem. É uma mudança que tem que estar em todos, é claro, mas a responsabilidade principal é de quem trabalha, né, com isso. Acho que você é muito feliz nessa fala. E a gente, acho que por hoje, então, a nossa reflexão era essa. Esperamos, mais uma vez, que as nossas falas aqui reflitam em alguma reflexão, também você que nos ouve. E agradecemos a companhia de quem nos escutou até agora. Se você puder e quiser, compartilhe com seus amigos esse podcast, se ele te auxiliou de alguma forma. Escute os outros episódios se ainda não escutou. Marca a gente lá no Instagram, @diario.futebol. Estamos aqui no Spotify, se você nos escuta aqui, e estamos também no YouTube, certo? Por hoje era isso então, muito obrigado. Da minha parte, valeu, falou, até a próxima. Boa, valeu, Thomas, obrigado a vocês que ouviram até o final. E eu deixo um recadinho também, comenta o que vocês acham da discussão, ou se vocês concordam com a gente, discordam, coloca lá o que vocês pensam sobre isso. E também dê algumas sugestões, alguns temas que vocês gostariam de ouvir, porque eu acho que isso aqui é um espaço democrático, a gente constrói junto com vocês. Enfim, seria bem interessante a gente saber mais ou menos o que também vocês querem, porque nunca sabe, né? A gente vem com o que a gente pensa.
Mas pode ser que tenha algumas coisas que a gente não pensou ainda, que se vocês colocarem, a gente vai ficar muito feliz de discutir aqui também. Beleza? Então, muito obrigado e até uma próxima, gente. Valeu, é nóis.